Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá, ouvintes da Rede Eldorado, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, gripado, mas tudo bem. Gripado. Aliás, deixa eu já registrar este programa, que se inicia exatamente nesse momento, é o programa de número 269. A gente, ou seja, na hora que eu digo a gente, eu digo eu e o Pierluigi, temos feito uma certa confusão ultimamente com relação à numeração dos programas, mas aqui a gente já tem um esclarecimento do inventor dessa numeração, que é o Moacir. O Moacir, que foi a primeira pessoa que tomou a iniciativa no sentido de gravar os programas e deixá-los disponíveis na internet, no famoso site do Moacir. E o Moacir já nos mandou aqui um e-mail dizendo o seguinte, que como na semana do Corpus Christi, né, na semana do feriado, houve uma reapresentação especial de alguns Plug Eldorado, então a numeração correta é a seguinte: hoje é o programa de número 269, tá? Então exatamente esse programa que se inicia agora, o de 269, programa dedicado a você, ouvinte, que tem os seus probleminhas de relacionamento, vamos dizer assim, com o computador. E se você tiver esse tipo de problema, você pode nos mandar suas dúvidas no seguinte endereço de e-mail: é o info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, no assunto, além de colocar eventualmente o assunto que você queira descrever para nós, escreva sempre Plug Eldorado. É uma espécie de senha que nós usamos para perceber que você não é um spammer e, portanto, você não vai ser sumariamente eliminado da caixa postal aqui da Eldorado. Então, sempre no assunto escreva Plug Eldorado. E uma outra coisa, coloque toda a dúvida inteira no corpo do e-mail. Não coloque no assunto, coloque no corpo do e-mail e assine, nem que seja com pseudônimo, para que você possa ser identificado depois, quando a gente for responder a questão ou passar esse programa, passar essa dúvida para o ar para que alguém responda. Lembrando, né, que não é só dúvidas que você pode mandar aqui para o programa, no info@redeeldorado.com.br, você pode enviar também suas dicas de informática, você pode enviar respostas a dúvidas que eventualmente eu e o Pierluigi não tenhamos conseguido responder, que aliás é bastante frequente, a gente não sabe tudo de informática, então a gente muitas vezes lança a dúvida dos ouvintes no ar. E sempre tem um outro ouvinte que já passou por um problema parecido, e aí ele acaba nos auxiliando, enviando aí uma resposta a essa dúvida, né? Então, por favor, dúvidas, dicas, sugestões, respostas a dúvidas que tenham sido lançadas no ar, todas elas no info@redeeldorado.com.br. E vamos começar com uma dica extremamente interessante do Antônio Roleira. Há muito tempo atrás, vários ouvintes perguntaram como é que eu faço para saber a exata pronúncia de determinadas palavras em inglês. Ou seja, existem dicionários que, além de mostrar a tradução, eventualmente mostram a pronúncia da palavra. E ele tinha dado a dica, Antônio Roleira, já há bastante tempo, sobre aquele How Jay Say, né? Lembra, Tarcísio? How Jay Say. www.howjsay.com. Mas ele disse, esqueci de um truque assim muito mais rápido. É o seguinte, se você está não precisa nem estar ligado à internet. Você está com o teu computador ligado, você entra em painel de controle, configurações, né? Menu iniciar, configurações, painel de controle, e procura o ícone Fala. No ícone, na hora que você clica nesse ícone, abre-se um painel onde diz seleção de voz, e embaixo tem um campo que diz use o seguinte texto para demonstrar a voz. E já está um texto escrito em inglês. Agora, você pode escrever o texto que você quiser em inglês, e na hora que você clica demonstração de voz, ele vai ser pronunciado, e como o Windows é de origem americana, vai ser pronunciado com a pronúncia inglesa, né? Tá certo. Agora, com relação ao How Jay Say,
Também, eles se intitulam como a Free Online Talking Dictionary of English Pronunciation, se é que eu pronunciei corretamente. Não, põe isso lá no negócio. Para saber se eu pronunciei corretamente, você pode entrar então no www.howjsay.com e no campo Word or Phrase, né, palavra ou frase, escrever ou isso que eu acabei de falar, ou qualquer outra frase em inglês, e aí clicar sobre o botão Submit, né, que é submeter. E aí você vai ouvir, claro que o seu computador, para ter esse recurso, você precisa ter o seu computador com o som habilitado e as caixinhas de som devidamente ligadas, então você vai ouvir a frase sendo pronunciada na mais correta pronúncia, imagino eu, né, da língua inglesa. Agora, por falar em língua inglesa, nós temos 2 dicas aqui, vindas diretamente de Itapecerica da Serra. Nossa, internacionais, então. Internacionais. Dicas internacionais. De Eliseu Domingues, o Eliseu, que mora lá no Parque Paraíso, Itapecerica da Serra, portanto é meu vizinho. Ele dá 2 dicas bastante interessantes. Uma é para quem quer treinar o seu inglês. Ele encontrou um portal, um site, que é um portal que contém dezenas de links para outros sites em vários países, abordando diversos assuntos, tanto para crianças quanto para adultos. Jogos, notícias, músicas, vídeos, esportes, e aí vai. Só que eu vou soletrar lentamente, e você vai me ajudar, viu, Tarcísio? Porque se você lê o nome do site aqui, parece que você está bêbado, né? Pois você lê aqui, parece inglês, nazivos, SK, uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, começa com www. Ponto. Essa é a parte mais simples. É a parte mais simples, isso. Agora, depois, respira fundo. Respira fundo. Então, aqui vem... Angli, né? O Angli, o começo é fácil, é a N-G-L-I. É a GLI. Depois tem CK, Y, N-A-Z-I-V-O. Angliquinasivo. Angliquinasivo. E esse Ki é com CKY e o nasivo é com Z. Depois vem ponto SZM, S de Sierra, Z de Zebra, M de Mike, ponto SK, Sierra Kilo. Então, repetindo tudo, www.angliquinasivo.szm.sk. Tá. É complicado. A gente deveria começar, viu, Tarcísio, a usar de novo aquele TinyURL. Lembra? Inclusive, isso é uma... Só para você ter uma noção, é um expediente, vamos dizer assim, bastante utilizado em jornais. Por exemplo, se você pegar o caderno de TV do jornal Estado de São Paulo e procurar lá uma determinada página que tem alguns vídeos interessantes que você pode conferir na internet, todos eles foram devidamente endereçados com aquele TinyURL. Esse TinyURL, no fundo é o seguinte: quando você tem um endereço de uma página muito grande e você quer passar esse endereço de página para alguém, e é naturalmente muito complicado em passar esse endereço devido à extensão e até à complexidade das letras e símbolos utilizados, então você entra nessa página, copia o link, e aí entra na página do TinyURL e endereça, né? Faz uma espécie de abreviatura disso, né, Perlite? Exatamente. De modo que quando a pessoa entrar, não no link complicado, mas naquele link, digitar o endereço do TinyURL, ele será automaticamente redirecionado para a página que você endereçou. Então é uma forma prática de você passar endereços. Outra forma prática que eu descobri não, mas eu já tenho observado que está sendo utilizada cada vez com mais frequência, são aqueles códigos bidimensionais, que não são exatamente códigos de barra, mas funcionam tais como. Você já viu isso, Perlite? Nunca. É bem interessante. Na realidade, eles têm o formato de um quadrado que tem uma espécie de um mosaico branco e preto. Ah, certo. Isso tá? Eu já vi. E como é que isso funciona? Acho que chama BR Code, uma coisa assim. Eu vou dar uma lembrada do nome exato disso aí para a gente dar uma passada aqui para os nossos ouvintes. Então, você entra num determinado site, digita lá determinadas informações, pode ser, por exemplo, um endereço de URL, pode ser o seu endereço, os seus dados pessoais, os seus dados do seu cartão de visita, por exemplo.
E aí ele cria aquele código. Aí você imprime esse código, e esse código, se ele for fotografado por uma câmera de um celular, por exemplo, que tenha um aplicativo adequado instalado, que faça a leitura desse código, os dados são novamente transformados em dados de texto e eles podem automaticamente ser armazenados na memória do seu celular, por exemplo. Então é uma forma prática de você transferir dados, às vezes complicados de serem digitados, né, com uma agravante, no caso do celular, digitar naquele tecladinho, você tem que às vezes apertar no N vezes, 3, 4 vezes a mesma tecla para obter-se uma determinada letra, né? Então você evita todo esse trabalho usando esse tipo de código. Eu vou já dar uma lembradinha aqui, eu tenho anotado em algum lugar e eu passo para os ouvintes essa dica. É muito comum, e cada vez mais comum tem sido, o pessoal, nos cartões de visita, tem todos os dados da pessoa, nome, empresa, telefone, endereço de e-mail, endereço de página na internet. E aí todos esses dados, o que eles fazem? Eles imprimem num código que normalmente é impresso no verso do cartão. Então quando você entrega o cartão de visita para alguém... Para que a pessoa não seja obrigada a copiar digitando. Exatamente. Ela copia digitalmente. Ela fotografa literalmente esse código e passa todos os dados automaticamente para o celular, sem necessidade de digitação. Agora, abrindo um parênteses, você já viu a velocidade com a qual as crianças e os adolescentes estão digitando no celular hoje em dia? É de dar inveja. É impressionante. Não, eu olho para aquilo lá e falo, não, como é que eles conseguem digitar tão rapidamente? O grande equívoco é se determinados jornalistas, ao verem isso, falar, as crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes do que a de antigamente, o que não é nem um pouco verdade, porque antigamente as crianças eram tão ou mais inteligentes do que as crianças de hoje em dia. Só que elas demonstravam inteligência de uma outra forma, de formas diferentes. Olha, agora, continuando aqui com o Eliseu, lá de Itapecerica... depois que a gente terminar com a dica do Eliseu, eu já posso passar aqui para os nossos ouvintes o endereço de internet que permite criar esses códigos então que eu acabei de dizer. Passa agora. Então, o nome do código, na realidade, é QR, ou seja, QR, né, as letras QR, Code, QR Code. Se você entrar na página qrcode.ki, bom, vou soletrar porque não sei nem como ler esse negócio, é K-A-Y-W-A, seria Kaiwa, né, Kaiwa, sei lá, ou melhor, K-A-Y-W-A.com, então, qrcode.kaywa.com, entra nessa página, você já vai ser remetido a uma tela, vai abrir-se uma tela, uma página, onde você tem lá QR Code Generator. Aí você escolhe qual é o tipo do conteúdo que você quer que esse código contenha. Então, se é uma URL, né, se é um endereço de internet, pode ser tão comprido quanto você queira, se é um texto puro, se é um número de telefone, ou se é até uma mensagem tipo torpedo de celular, SMS. Inclusive tem muita gente usando esse tipo de código para mandar mensagens secretas. As pessoas, em vez de mandar a mensagem que chega na forma de texto, qualquer um poderia ler, ela manda o código. E aí o celular consegue, claro, se tiver o aplicativo adequado, ele consegue decodificar o que está escrito ali. Bom, mas de qualquer forma, você escolhe o tipo, né, o conteúdo, do conteúdo que você deseja, e aí você manda no tamanho que você desejar também, se é large, small, aí você escolhe, tem um campo para isso também, você clica no botão Generate, né, aí ele gera o código. Aí você faz o quê? Salva esse código, ou imprime, enfim, dá o destino, salva a imagem, né, referente a esse código, e depois você pode usá-la para, sei lá, imprimir no verso do seu cartão de visitas ou coisa assim. O detalhe interessante é que nesse site você vai encontrar também o Kaiwa, né? Como eu já disse, não sei nem pronunciar isso, é K-A-Y-W-A Reader. O que é esse Kaiwa Reader? É o aplicativo que você pode baixar no seu celular, e ali você vai encontrar toda a lista de celulares compatíveis com esse aplicativo, e uma vez instalado no seu celular, que obviamente precisa ter uma câmera, você consegue fazer com o seu celular a leitura desses códigos.
É bem interessante e eu acredito que isso vai se difundir assim de uma forma violenta em termos de troca de dados pessoais entre as pessoas. Pois é, e acho que daqui a 10 anos você vai chegar para as pessoas, assim como hoje em dia tem pessoas que não sabem mais fazer um cálculo de cabeça devido à máquina de calcular, daqui a 10 anos vai ter pessoas que não sabem mais escrever, porque tem o Kaiwa que lê diretamente por elas. Mas voltando aqui ao Eliseu, ele tem uma dica muito interessante que me interessa pessoalmente. Eu faço muitas palestras em muitas escolas, já falei isso várias vezes aqui no programa, levando o meu pendrive e coloco o meu pendrive no computador da escola para passar a apresentação da palestra. Sistematicamente ele volta com vírus. E esse vírus é um vírus que funciona da seguinte maneira. Ele cria um arquivo autorun.inf e uma pasta que seria recycler, como se fosse uma pasta de lixo, uma lixeira. Então, quando ele vem com autorun.inf e recycler, sistematicamente ele está com vírus, e ao ser colocado em outro computador que não esteja protegido, ele se transmite para o outro para infectar cada vez mais outros pendrives. Exato. A dica do Eliseu é bem inteligente. Em vez de fazer várias acrobacias, limpa, faz, usa, pega pendrive que tem clique de liga, desliga, a leitura ou não, e diz, olha, faz uma coisa, cria uma pasta no seu pendrive, antes do vírus aparecer, autorun.inf. Dentro dessa pasta, coloque um texto qualquer, não interessa, com qualquer título, e salve. Aí você vai, com o botão direito do mouse, clica nesse arquivo, escolha propriedades e em atributos coloque somente para leitura. Tá, e confirme. E confirme. O que vai acontecer? Toda vez que o maldito tentar entrar no teu computador, ele vai conseguir criar a pasta recycler, onde está o vírus. Mas não vai conseguir escrever na pasta autorun.inf, porque é apenas para leitura. Portanto, mesmo que o vírus entre, ele não poderá ser ativado. Simplesmente ele não terá efeito nenhum. Será um vírus desativado, um vírus morto. Agora, é interessante, quer dizer, na realidade ele pede para clicar com o botão direito do mouse no arquivo, nesse arquivo de texto, né, que foi criado, né, dentro da pasta autorun.inf. É isso? Não, acho que ele pede para clicar em cima do autorun.inf. Ah, tá, do nome da pasta. Isso. Tá, ele põe qualquer besteira dentro da pasta só para não deixar uma pasta vazia ali. Tá certo? Por isso que ele falou, escreva qualquer arquivo de texto com bloco de notas, por exemplo, ou mesmo no com próprio qualquer arquivo. título, escreve e salva. Agora, clique com o botão direito do mouse nesse arquivo. Eu imagino que não seja nesse arquivo. Eu imagino que seja no autorun.inf. Não, mas mesmo que seja no arquivo, acho que não tem problema, porque tendo um arquivo somente para leitura dentro dessa pasta, ele não vai poder conseguir criar outro, né? Não, porque se a pasta for somente para leitura, aí tudo bem, aí o vírus não vai conseguir colocar dentro dessa pasta nada. Exatamente. Tá certo? Então essa é a ideia, eu acho. É uma ideia bastante interessante, uma ideia bastante simpática. São truques para enganar os vírus. São né? truques, exatamente. Tá certo? Aqui nós temos uma dúvida de alguém. De alguém, daqui a pouco a gente descobre de quem é. Eu já descobri. É o Marcos Fernandes de Carvalho. Ele diz o seguinte, o meu estabilizador, eu suponho que seja aquele estabilizador de tensão, instala com certa frequência. Não é instala, é estala. Faz barulhinhos, clec, clec, isso. Clec, clec, clec. E às vezes até interfere rapidamente na luminosidade do monitor. O que pode ser? Bom, basicamente a causa é uma só, não é o teu estabilizador. Você tem uma rede elétrica na tua casa em que a voltagem varia muito frequentemente. Exatamente. A função do estabilizador qual que é? É manter a voltagem constante. E nem sempre ele tem velocidade suficiente, porque me parece que ainda é um estabilizador de relé, né? Uhum. Se for de relé, daquele está dando esses estalidos, né? Deve ser realmente um estabilizador de relé. E o estabilizador de relé, ele tem uma resposta mecânica, não uma resposta eletrônica, portanto é uma resposta muito lenta. E às vezes não consegue se manter tão estável quanto deveria, isso que interfere na luminosidade do monitor. Então é isso, quer dizer, na realidade, o seu estabilizador de voltagem, ele não está, vamos dizer, cumprindo, pelo menos com 100% de eficiência, o papel
para o qual ele foi destinado, que é manter a tensão constante para alimentar o aparelho que está a ele ligado, né? No caso o computador, ou monitor também. Então o que está acontecendo? Ele está instalando, porque ele está tentando, vamos dizer, entre aspas, acompanhar a tensão, se adequar à tensão elétrica que é variável na região, né, na sua casa, enfim, no lugar onde você se encontra, e aí ele não consegue, como o Pierluigi disse, acompanhar tão eficientemente, tão rapidamente, de modo a deixar a tensão realmente que está passando para o computador variar um pouquinho. E isso provoca a variação de luminosidade. Agora, a sugestão não é tão caro, né, Pierluigi, é você eventualmente comprar um outro estabilizador mais moderno, quem sabe, um estabilizador novo, que consiga cumprir 100%, com 100% de eficiência esse papel de manter a tensão, né, a voltagem constante. Que seja eletrônico. E outra coisa, investiga um pouco por que a tensão da sua casa oscila tanto. Esse é outro detalhe. Porque pode ser um transformador subdimensionado, pode ser que você instalou uma potência, uma demanda de potência maior do que deveria. Vale a pena também dar uma investigada nesse ponto. Vamos agora a um rapidíssimo intervalo e a gente volta já já. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Imagine um chefe de polícia que obrigue todos os policiais militares a se vestir à paisana. É claro que o número de crimes vai aumentar, já que a PM deixará de ter efeito de dissuasão. Nessa mesma linha de raciocínio, é um absurdo se colocar nas vias públicas radares disfarçados, ou pior ainda, aqueles malditos tripés. Radar tem que estar fardado para impedir o crime e não para gerar multas. As tais lombadas eletrônicas, que mostram inclusive a velocidade de quem passa por elas, são infinitamente mais eficientes na redução de acidentes do que os pardais colocados na moita. Assim, não temos o menor escrúpulo em indicar aos nossos ouvintes o site Mapa Radar, que alerta de forma fantasticamente didática sobre a localização dos radares não fardados. Para encontrar um link direto para esse site, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 966. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Existem dois grandes fã-clubes no mundo inteiro relacionados com ficção científica. Os que reúnem os fanáticos por Jornada nas Estrelas e os de Guerra nas Estrelas. Pois é, e o de Guerra nas Estrelas tem sido um pouco negligenciado aqui pelo Infodrops, principalmente pelo fato de Eldorado contar entre os seus colaboradores com alto oficial da Frota Estelar. Adivinha quem é? Mas graças ao simpático Mauro Koch, assíduo ouvinte do Plug 700, esse lapso está sendo sanado. Basta acessar o starwars.com para ter um monte de atividades com crianças que curtem os personagens de Guerra nas Estrelas. Um link direto você pode encontrar no Infodrops número 422. Basta entrar em www.intermatica.org e acessar o Infodrops procurando exatamente o número 422. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug Eldorado de hoje, esse é o de número 269. E nessa volta eu queria aproveitar para fazer um registro, né? A gente tem notado muitas vezes nesses últimos meses uma variação bastante razoável da facilidade de acesso à internet, principalmente aqueles que têm conta ADSL, que aqui em São Paulo correspondem ao provedor de acesso, ao acesso provido pela Speed, tem notado realmente grandes flutuações aí no tráfego. A internet, ela tem sido cada vez mais, não há dúvida,
o grande veículo, né, de informação mundial, sendo acessada cada vez mais, em alguns casos até mais do que a própria televisão, devido à disponibilidade da informação no momento que o usuário quiser. Não é o caso da televisão, em que precisa esperar um noticiário acontecer para obter a informação, mas na internet ele vai, procura sites de notícia e obtém a informação no momento que ele queira. E aí, realmente, dependendo do que está acontecendo pelo mundo afora, as informações ficam bastante, vamos dizer, congestionadas, disputadas, causando congestionamento na internet. Um caso típico, né, Pierluigi, aí é o que tem acontecido agora devido à morte do Michael Jackson, né? Assim, foi uma explosão quase que instantânea de mensagens pelo mundo inteiro, né? Então, se você tiver tendo uma certa dificuldade de acessar, principalmente sites de notícias, eu tenho aqui notícias de que o tráfego em sites de notícias chegou a aumentar em 50% devido à morte do Michael Jackson, o pessoal procurando notícias, querendo saber e tudo mais. E os sites específicos que falam sobre o cantor, nesses nem se fala, né? Muitos deles realmente sofreram colapso, dando aquele famoso DOS, Denial of Service, devido a um congestionamento de pessoas, né, tentando acessar aquele site ao mesmo tempo. Então, só para registrar, a internet, ela precisa, não há dúvida, né, os sites de notícias, os sites muito disputados, eles precisam estar constantemente se atualizando, se redimensionando para poder atender a crescente demanda mundial, busca de informações, fatos, aplicativos, músicas, vídeos, enfim, tudo, né? Todo tipo de conteúdo que o pessoal procura pela internet. Tarcísio, por falar justamente em velocidade de conexão, congestionamentos e etc., nós temos aqui um e-mail que nos foi mandado pelo Pedro Pinto da Silva e o Ricardo Portelho. Eles trabalham na TIM Celular de Santo André e são ouvintes assíduos aqui do programa e estão mandando uma dica que acho muito, muito interessante. Se você reclama da baixa velocidade, você gostaria de saber em que velocidade está utilizando os serviços, você pode realizar um teste na máquina de uma maneira extremamente simples, clicando num desses endereços. Todos eles são extremamente simples de serem memorizados. Um deles é minhaconexão.com.br. Outro, testeconexão.com.br. Outro, velocidadedeconexão.com.br. testeinternet.com.br. velocidadedeinternet.com.br. testespeed.com.br. velocidadedespeed.com.br e testevelocidade.com.br. Qualquer um deles permite com que você possa fazer online um teste para saber exatamente com que velocidade você está acessando a internet naquele momento. Inclusive a gente pode até, né, já que são tantos endereços assim, apesar de todos eles de fácil memorização, a gente pode colocar esses endereços como dica num infodrop, para que você possa acessar todos esses endereços a partir do www.intermatica.org. Atenção, ainda não está lá, mas a gente vai colocar, prometemos isso num próximo infodrop, todos esses endereços vão estar lá disponíveis. Agora, o Ricardo Rocha justamente pergunta: professores, gostaria que me enviasse o link para assinar o Infodrops e o Plug 700, pois não estão conseguindo via site. Ricardo, que site você está tentando? Porque se você entrar em www.intermatica.org, você vai ter todos os infodrops e a gravação de todos os programas anteriores colocados lá no site. Isso. É o www.intermatica.org. E aí vai ser extremamente simples você acessá-los, né? Bom, a gente nós temos mais dúvidas, hein? Várias. Aqui eu estou com uma, na realidade não é bem uma dúvida, é uma dúvida, é do William Lagares. Ele diz o seguinte: olá amigos, preciso de ajuda maravilhosa de vocês. Muito obrigado pela ajuda maravilhosa. Ele diz que apagou sem querer vídeos e fotos, imagino, do meu pendrive, né? E depois do ocorrido, ele diz que até conseguiu recuperar os arquivos, ou arquivos inteiros, com o Recuva.
Esse Recuva é um dos utilitários freeware que você pode obter, claro, pelo próprio título, freeware, gratuitamente na internet. Você obtém em www.recuva.com um aplicativo, esse aplicativo Recuva, que serve para recuperar, vamos dizer assim, desapagar arquivos, né? Arquivos que você eventualmente tenha apagado acidentalmente, ele consegue recuperar. Tá. Mas ele diz assim que algumas das fotos e vídeos que ele recuperou, pelo menos teoricamente, em tese, né? Ele não conseguiu abrir. Ele diz que o arquivo, na hora que ele tenta abrir, ele está corrompido e ele não consegue abrir com programa nenhum. Agora, Por favor, me ajudem. Explica o que está acontecendo aí para o nosso amigo, para o William. William, o que acontece é o seguinte, quando você apaga alguma coisa do pendrive, na realidade você não apaga fisicamente os arquivos. O que você faz simplesmente é apagar o índice, quer dizer, a referência de onde encontrá-los. Aquele índice acaba sendo apagado. Isso permite com que depois você possa gravar outras coisas que vão ser reescritas em cima daquilo que já está escrito, mas que não está mais acessível porque não consta mais do índice. Entre aspas, apagar significa, para os sistemas operacionais de um modo geral, no caso Windows, significa liberar apenas no índice aquele espaço físico do meio no qual o arquivo foi gravado. Então, se for um disco rígido, se for um pendrive, enfim. Na hora que você apaga um arquivo, ele apenas libera o espaço ali, naquele disco, naquele ponto. Mas fisicamente os bytes do arquivo continuam lá, naquela posição. Exatamente. A menos que você reescreva alguma coisa em cima. Então, provavelmente o que aconteceu, William, foi o seguinte. Você, entre aspas, apagou. Deve ter gravado mais alguma coisa, utilizado o pendrive para alguma outra coisa, e na hora de recuperar, o que o Recuva fez foi recuperar todos os arquivos, mas alguns deles estavam corrompidos porque coisas estranhas foram gravadas em cima, coisas diferentes daquelas que estavam gravadas originalmente. Portanto, a dica qualquer, se você apaga inadvertidamente alguma coisa, não se mexa mais, não faça mais nada. Não grave mais nada, não faça absolutamente mais nada. Já utilize esse aplicativo de recuperação em cima do pendrive antes que esse pendrive esteja utilizado para gravar qualquer outra coisa, né? Exato, porque aí você vai estar garantindo que o problema é esse, liberou espaço. É que nem você está, sei lá, num ônibus, né? De repente, libera o espaço para sentar num banco. Ninguém garante que alguém vá ou não vá sentar naquele banco, porque afinal de contas o espaço ficou liberado. Se alguém sentar naquele banco, vai ser impossível você sentar de novo ou recuperar o que estava lá. Quer dizer, fazendo uma analogia meio besta, né, Pedro? Mas seria algo assim. Não, mas Então, se você teve o azar de o espaço liberado já ter sido ocupado por outros dados, com outros dados, então os dados que estavam ali gravados, aí sim, esses ficam irremediavelmente perdidos. Aí não tem Recuva que recupere, tá certo? Agora, Tarcísio, antes que você comece a se inibir com as analogias bestas, eu tenho aqui um e-mail que mostra o quão úteis são as nossas analogias bestas. Diz aqui o Luiz Alexandre, diz, olá rapazes, bom, obrigado pelo rapaz. Principalmente por essa parte. Né? Por essa parte. Olá rapazes do Plug Eldorado. Tudo bem, estou escrevendo para dar os parabéns sobre a explicação que vocês deram do iCloud, aquela computação nas nuvens. Tá. Li uma matéria sobre essa computação nas nuvens em um caderno especial da Veja. E fiquei nas nuvens, não entendi absolutamente nada. Agora, quando vocês falaram sobre a mesma matéria, foi de uma simplicidade incrível e tirei todas as minhas dúvidas. Parabéns mesmo. É justamente porque a gente usa as tais analogias bestas, mas que permitem que as pessoas simplificam um pouco a coisa, não é? A gente não se obriga a usar uma linguagem demasiadamente técnica. No fundo, nem eu, nem o Pierluigi, eu talvez um pouco, eu sou engenheiro, mas o Pierluigi é professor de física, formado em física, a gente não tem essa manha técnica da informática, né, vamos dizer assim, essa linguagem toda rebuscada. Então, muitas vezes, quando a gente quer, eu ou o Pierluigi, quando nós queremos entender um negócio, a gente cria toda uma analogia para nós conseguirmos entender, tá certo? E depois a gente tenta repassar isso para os ouvintes. Exatamente. E como dizia Victor Hugo,
Se não somos inteligíveis é porque não fomos inteligentes, né? Então a gente tenta ser inteligente para ser inteligível. E ele tem uma dica aqui, uma dica sobre aquele oddcasthost.com, que é aquele site onde você pode criar um avatar. Um avatar significaria um personagem, uma personagem simulada, né? Uma personagem virtual, da qual você assume o papel. A palavra vem do hindu, né? O avatar era justamente um recipiente no qual os deuses encarnavam para poder frequentar os comuns mortais aqui na Terra, né? Você pode criar um avatar através de um upload e enviá-lo a um amigo através de e-mail. Pode escolher desde, olha, raça, roupa, cabelo, voz, até o plano de fundo. Só tem um porém que as mensagens têm que ser em inglês, francês ou em espanhol. Bom, mas pelo menos em espanhol dá para quebrar o galho. Agora, com relação a esses sites, né? Alguns sites, inclusive, de relacionamento, que permitem criar avatares, que são essas personagens que a gente cria, né, para encarnar, entre aspas, né? Normalmente, é claro, as pessoas gostam de criar avatares com, às vezes, características que não correspondam às características próprias, mas aquelas que elas gostariam de ter. E muitas vezes as pessoas mergulham de tal forma nesses avatares que, dependendo do caso, principalmente crianças, adolescentes, né, essa faixa etária, vamos dizer assim, podem no futuro ter problemas sérios, no sentido até de uma certa perda de identidade. Né? O cara começa a se projetar demais no avatar e começa a acreditar, entre aspas, que ele é aquilo, né? Pelo menos em relação ao relacionamento que ele tem na internet com os demais internautas, ele realmente é aquilo, ou pelo menos virtualmente ele é aquilo. E ele passa a acreditar naquilo, e isso pode causar alguns problemas sérios de ordem psicológica. Por isso é sempre recomendável que os pais fiquem atentos às atividades de seus filhos na internet. Agora, o problema, sabe qual que é, Tarcísio? Que quando quem entra nesse mundo virtual doentio, quando são os próprios pais, né? Também, aí principalmente é pior, as mães. As mulheres são muito suscetíveis de transformarem uma coisa virtual em uma coisa pseudo-real. Isso tem que se tomar muito, muito cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de anomalia que está acontecendo agora na internet. Lembre-se que a maior parte das coisas na internet é virtual, e virtual é coisa que não existe na realidade, né? Então, por favor, usem a internet com sabedoria, com comedimento, e não mergulhem demais nesses mundos virtuais, porque isso só vai trazer prejuízos à sua sanidade mental e física, às vezes. E despesas em terapia. Isso me lembra um pouco aquela velha brincadeira, se lembra? A diferença entre o neurótico, o psicopata e o psicanalista, né? Diz que o neurótico é alguém que constrói castelos no ar. Certo. O psicopata é o que mora nos castelos. E o psicanalista é o que cobra aluguel, né? Exatamente. Certo. Agora, Tarcísio, o José Cândido tem uma dúvida esquisitíssima. Eu vou resumir o e-mail dele. E olha que ele já instalou, desinstalou 1000 coisas, já tentou de tudo. Quando ele digita alguma coisa no Word, no Excel ou em qualquer outro aplicativo, ele consegue digitar normalmente com a velocidade dele de digitação normal, e toda vez que ele aperta uma tecla, a letra correspondente aparece imediatamente na tela. Porém, toda vez que ele tenta digitar, estando conectado à internet, em algum software de internet, o teclado parece ter um delay. Ou seja, ele digita, as letras não aparecem, depois aparecem todas de uma vez, muitas vezes não são registradas, ele é obrigado a refazer palavras, ele diz, olha, vocês não têm ideia do sofrimento que foi mandar esse e-mail para vocês. Nossa, está nesse nível a coisa. Está nesse nível. Agora, você tem ideia do que poderia estar acontecendo? Olha, me parece ser algum software que esteja competindo com os recursos da máquina na hora que ele acessa a internet, por algum motivo. Intercalando-se, quer dizer, Exato. Colocando-se no meio. Né? A capacidade de multiprocessamento do computador, né, dos sistemas operacionais do tipo Windows, ela envolve a seguinte ideia. Quando você tem, por exemplo, vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, então você deixa, por exemplo, uma imagem sendo renderizada e, enquanto isso,
você abre um documento num processador de texto para digitar. O que o computador faz? Ele fica compartilhando em frações de segundos alternadas os recursos que ele possui para fazer todo esse processamento entre o processamento da imagem e o processamento do texto que você está digitando. Agora, você imagine isso elevado a uma certa potência, vamos dizer. Em vez de você ter apenas um aplicativo, você tenha outros aplicativos competindo com os recursos do computador. Então ele tem que ficar se alternando entre os vários aplicativos. Tá? E isso, é claro, quando chega a sua vez, naquele aplicativo que você está operando naquele momento, por exemplo, na digitação de um texto, você teve que aguardar algumas frações de segundo entre uma letra e outra, e isso, é claro, cumulativamente vai causando um atraso razoável, uma lentidão, né, no digitar das palavras. Tá? Então, muito provavelmente, o que deve estar acontecendo é que os seus aplicativos de internet, provavelmente o seu browser, o seu programa cliente de e-mail, se é que você utiliza algum, eles devem estar com algum problema, ou mesmo problema no programa, o programa está pesado, de repente, para os recursos da sua máquina, ou então tem realmente alguns programas rodando em off, né, rodando em background ali, de uma forma transparente para você não está percebendo, e isso está causando a lentidão. Uma forma de você observar se existem outros programas competindo com aquele que você está usando naquele momento, é você, na hora que você estiver utilizando um programa e a coisa estiver lenta, digite ou tecle simultaneamente as teclas Ctrl, Alt, Del e vá para o gerenciador de tarefas e tente descobrir quais aplicativos ou processos estão sendo executados. Tente reconhecer esses processos e aí, quem sabe, a gente mande para a gente esses processos que eventualmente estejam rodando de forma simultânea com os programas de acesso à internet, mande para a gente os nomes deles, e aí não faça nada, não precisa apagar, não precisa encerrar nenhum processo, mas manda para a gente e a gente, quem sabe, vai poder diagnosticar melhor o que deve estar acontecendo. Pode ser, por exemplo, Tarcísio, um antivírus meio estúpido, pode ou um firewall meio estúpido que fica checando letra por letra para saber se pode deixar aí. Exato, exato. Eu lembro certa vez que em computadores com recursos relativamente modestos, aquele Norton antivírus, não falando mal do Norton, excelente antivírus, não é esse o problema, mas ele era meio pesadão. Para computadores mais simples, com menos recursos de memória, inclusive, memória instalada, né, essa memória RAM, você tem um Norton e digitar, por exemplo, arquivos de texto no Word, era um verdadeiro exercício de paciência. Tudo demorava, a digitação, salvar o arquivo, tudo. Por quê? Porque o Norton ficava o tempo todo interferindo para checar se não havia vírus naquilo que você estava fazendo. Tá? Ele fazia isso de forma automática. E isso, claro, atrasava todo o processamento. Então pode ser vírus, pode ser um antivírus, ou podem ser até programas spyware, né, dos quais você não tem aí consciência. Então tente fazer o seguinte, tente passar também, por exemplo, um anti-spyware no seu computador, tipo um ad-aware, né, o adaware. Se você instalar esse adaware e mandar dar uma escaneada no seu computador, talvez você se surpreenda com a quantidade de spywares e outros aplicativos que não são necessariamente nocivos, no sentido de causar perda de dados ou transformar seu computador num zumbi, nada disso, mas são nocivos nesse aspecto, de ficar competindo com os recursos da máquina e tornando os outros aplicativos bastante lentos. Aí a eliminação que o adaware permite é recomendada para que você possa voltar no seu computador com a velocidade normal. Tarcísio, um keylogger causaria uma coisa desse tipo? Causaria. O keylogger, que o Pierluigi está se referindo, é um aplicativo que registra toda a atividade de teclado. Tudo que você digitar, ele registra num arquivo à parte, ele vai copiando, entre aspas, tudo que você está digitando num arquivo à parte. E para que serve exatamente o keylogger? Às vezes um keylogger é instalado intencionalmente, propositalmente no computador,
que é usado por muitas pessoas, e vamos dizer assim, o dono, entre aspas, do computador quer saber o que, que as outras pessoas estão fazendo. Então ele instala ali um keylogger para depois ele poder dar uma checada nos relatórios desse keylogger para ver se as pessoas, quem sabe, funcionários de uma empresa, coisas assim, estão fazendo ou estão dando o uso adequado para aquele computador. Outras vezes o keylogger ele é instalado por hackers. Os hackers, nos seus programas tipo Cavalo de Troia, é bastante comum eles instalarem keyloggers, porque depois eles tendo acesso a tudo que foi digitado, eles podem eventualmente descobrir senhas ou dados confidenciais, né, do usuário, invadindo, portanto, o computador ou até, quem sabe, sites bancários. Tá? Então, um keylogger pode fazer isso, porque com certeza o keylogger ele fica competindo, compartilhando os recursos da máquina com os demais aplicativos. Tarcísio, temos aqui uma dúvida de alguém, do Luiz Carlos. Luiz Carlos diz o seguinte: ele descobriu o nosso programa recentemente, quer parabenizar, diz que estou navegando na internet, através do Internet Explorer, as páginas às vezes não podem ser exibidas. Liguei várias vezes para o suporte do Speed, foram realizadas algumas configurações no momento, funcionou. E depois voltou o mesmo problema. Outro dia, fui falar com o suporte do Speed e a pessoa que me atendeu pediu para que eu baixasse o Mozilla, deve ser o Mozilla Firefox. Firefox. Né? Uhum. Foi o que eu fiz. Funciona perfeitamente, mas tem um problema. Está em inglês. O Mozilla Firefox, ele baixou, está em inglês. Aí eu fui baixar o Mozilla Firefox em português. Sim. Mas ele acabou me questionando, pediu-me algumas configurações abaixo. Como devo proceder? As configurações que ele copia lá embaixo são as seguintes. O servidor proxy recusou a conexão. O Firefox está configurado para usar um servidor proxy que está recusando conexões. O navegador está configurado para usar um servidor proxy, mas ele recusou a conexão. A configuração de proxy está correta? Verifique. Mas quem acessa o Speed diretamente não precisa estar configurado para... A não ser que ele tenha feito o seguinte, por exemplo, na casa dele, isso é possível, na casa dele, ou as pessoas que instalaram o Speed lá para ele, criaram, por exemplo, uma rede sem fio. Né? E aí configuraram o Speed para ser o computador no qual está diretamente ligado o Speed, para ser um servidor proxy, para poder dar serviço de internet para outros computadores da mesma rede. Mas eu tenho a impressão que nada disso deva ter sido feito, até porque ele não menciona aqui. Né? Então não tem... Porque o proxy é o seguinte, o servidor proxy, é o nome dado a um servidor secundário. Né? Quando você acessa a internet, você está acessando servidores primários. Quando você tem um acesso à internet, você pode configurar o computador que está tendo acesso direto à internet como um subservidor de outros computadores. Ou seja, um intermediário. É um intermediário, né? Então ele funciona como um servidor que a turma chama de servidor proxy. Ele aloca endereços para os demais computadores da internet, endereços que ficam vinculados ao serviço que ele está fornecendo. Né? Não são endereços diretos na internet, mas são endereços de proxy, vamos dizer assim. Agora, estou achando tudo muito estranho, porque você não menciona o fato do seu computador estar conectado a uma rede interna. Bom, se for esse o fato, você esqueceu de mencionar, então, por favor, mande de volta o e-mail aqui para a gente, porque pode ser, na realidade, não um problema no seu computador, mas um problema de configuração da rede na qual ele esteja conectado, né? Uma rede proxy, no caso. Tarcísio, temos uma dica aqui do Adenilson, que diz o seguinte: boa tarde, um ouvinte pediu uma dica sobre um acelerador de downloads. Aí o Adenilson diz: eu particularmente uso o Free Download Manager, com internet de escada, e é ótimo. Tá bom. Além disso, após instalá-lo, transforma, é gratuito, é portátil, gratuito, está em vários idiomas. E ele achou esse Free Download Manager
no www.baixaqui.com.br. Esse baixa aqui com K, né? Bom, essa dica do Free Download Manager e outras dicas que os nossos ouvintes nos enviaram, né, a gente vai deixar agora para um próximo programa. Infelizmente, o horário desse nosso aqui, do 269, programa de hoje, se esgotou. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que ficaram aqui plugados nessa última hora, principalmente vocês, ouvintes, que nos enviaram essas dicas e perguntas, né, que fizeram a pauta do programa, e aguardamos vocês plugados no próximo. Até logo a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até a próxima semana. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.